Boa noite a todos. Hoje a gente começa mais uma aula de desenho de estrutura do quarto sub e do oitavo ProEja. Eu vou apresentar aqui minha tela e gostaria que vocês dissessem se estão conseguindo visualizar ou não, tá? Eu estou. Beleza. Então vamos lá, tá? Desenho de estrutura. Então, desenho de estrutura, tá? Nós vamos, né, rapidamente aqui dar uma olhada na classificação dos elementos estruturais. Deixa eu só mudar aqui minha apresentação. Estão conseguindo ver, gente, a apresentação? Sim, senhor. Vamos lá, tá? Então, né, só aqui definindo, a gente já viu isso em outras disciplinas com vocês, mas eu vou definir para vocês o que é cada elemento estrutural desses aqui, tá? Lembrando o seguinte, ó, isso aqui é a estrutura de uma casa, tá? Onde esses elementos estruturais aqui, a gente chama eles normalmente de vigas, tá? Vigas. O que é vigas? Vigas são elementos estruturais lineares que sofrem predominantemente esforços de flexão. Sinceramente, tá? Todo mundo consegue compreender isso aqui ou não, gente? Vocês sabem o que é um elemento linear? Não é um elemento que tem continuação, mas ele tem fim. Ele só continua, mas tem fim. Elemento linear é o seguinte, vamos lá. Ó. Imagina aqui que a gente tem esse elemento, tá? Que ele tem essa geometria aqui, ó. Peraí, vou tentar desenhar aqui da melhor forma possível, tá? Então, o que é um elemento linear? Elemento linear é aquele, ó, imagina aqui que a gente tem L seria o comprimento desse elemento, aqui seria A e B, o que, é que seria A e B? Seria os tamanhozinhos, né, daquela seção transversal. Uma viga de 14 por 30 com comprimento de 3 metros, por exemplo. Né? Então, o que é um elemento linear? Elemento linear é aquele que tem L muito maior do que A e B. Ou seja, o comprimento da viga é muito maior do que A e B. Tá? Então, vocês saberem o que é um elemento linear, isso aí faz uma diferença significativa na hora da gente fazer o desenho. Certo? E o que são esforços de flexão e cisalhamento? A gente já viu isso aqui em resistência dos materiais. Tá? Vitor, cadê a tela? O que tu tá mexendo aí? Ok, tá aparecendo na tela não para vocês? Aqui tá. Pra mim não tá, não. Eu tô usando o celular, mas não tá aparecendo, não. Só tá aparecendo teu nome. Eu acho que Já, tá eu aparecendo. acho que você deve estar com. Desculpa aí, gente. Você deve estar com. Pronto, consegui. Conseguiu, né? Valeu. Beleza. Então, ó, o L ele é muito maior do que A e B. Então, isso é um elemento linear. Cisalhamento e flexão. Flexão, somente lembrando, que esse aqui é um assunto que vocês já viram. Eu tenho esse elemento aqui linear e eu coloco uma carga aqui no meio. Então, o que é a flexão? Flexão é justamente esse movimento aqui, ó. Tá? Então, a viga, ela vai se deformar desse jeito aqui. E o que é cisalhamento? Além da flexão, ela sofre cisalhamento também, né? A viga, ela sofre uma deformação que era uma soma dessa mais essa daqui, ó.
tá? É uma soma, é uma combinação de dois tipos de movimento. Essa daqui, ó, tá? Essa daqui. A gente vai ver isso aqui com mais calma quando for ver as armações de uma viga de concreto armado. Mas uma flexão, isso aqui a gente chama de flexão. O que é flexão? É justamente quando você pega uma régua e você coloca uma carga nela e você consegue ver ela se fletindo desse jeito. E o que é o cisalhamento? O cisalhamento é quando você coloca uma carga na viga e ela tende a cortar, né? A fazer aquela carga ali, ela tende a separar a viga, um pedaço dela da outra. Então, isso aqui a gente dá o nome de cisalhamento, tá? Cisalhamento, flexão e cisalhamento. A gente vai ver isso aqui com mais calma. Então, pronto, isso aqui é a definição de viga. Tá? Isso aqui é a definição de viga. O que é isso aqui, ó? Como é o nome desses elementos estruturais aqui em amarelo? Quem sabe dizer? Pilares, colunas. Pilares. O que são os pilares? Dá para ver essa cor, gente? Ou tá ruim? Tá ruim, viu? Tá ruim, né? Vou colocar essa corzinha aqui, então, tá? Pra gente colocar os nossos pilares, ó. Esses elementos. A viga, ela tem uma coisa aqui, ó, tá? Em geral, está na horizontal. Existem vigas inclinadas também, tá? Mas em geral elas estão na horizontal. Os pilares, com essa cozinha aqui de azul, vou colocar para vocês, ó. Pilares. O que é que são pilares? Pilares são elementos estruturais lineares que sofrem predominantemente esforços de compressão, tá? Em geral, os pilares estão na vertical. Então, vamos lá. Primeira coisa, né? O que é um elemento estrutural? O elemento estrutural é justamente um elemento que é resistente, né? Então, quando a gente fala de elementos estruturais, são elementos resistentes, lineares, a gente já viu o que é, né? O pilar, ele tem esse formatozinho linear. Ele sofre que tipo de esforço? Compressão. Quem pode me explicar o que é uma compressão? Vocês já viram aí. Quem poderia explicar? Ninguém? Nesse caso aí seria um esforço, né? Uma aplicação de uma força nas laterais, né? No sentido nas pontas por meio, né? Seria comprimir. Onde? Se fosse isso aqui, por exemplo. Como é que eu comprimo isso aqui? Qual? Não tô vendo. Esse aí, da Acho que esquerda por meio e da direita por meio. Há duas forças aí no sentido, isso. Assim, né? isso de uma extremidade à outra. Também. Exatamente. Isso aqui eu estou comprimindo, né? Exatamente. Só que o que é que acontece? Normalmente o meu pilar, ele tá, como está na vertical, isso aqui está certo, vocês estão dizendo. Mas, em geral, o meu pilar, né? Eu tenho aqui um pilar de concreto. Lá tem um pilar de concreto. Em geral, o que é que acontece? Aqui a gente tem uma fundação, né? Que está lá embaixo do solo. E a aplicação de carga do pilar, ela acontece aqui, ó. Na cabeça do pilar, como a gente chama, né? Então, a compressão do pilar, ela ocorre com essa carga aqui, mas a reação de apoio da fundação, né? Então, o pilar, ele vai reduzir de tamanho aqui, ó. A compressão do pilar, para a gente, vai ser essa redução de tamanho, tá? Então, o pilar, ele geralmente ocorre isso aqui com eles. Esses elementos estruturais aqui, ó, todo mundo entendeu? Alguém com o áudio aberto aí, puder fechar. Esses elementos estruturais aqui, eles são chamados de... Quem pode dizer? Qual é o elemento? Esse- São as fundações, não? A sapata centralizada? Aqui são sapatas, né? Sapatas, que a gente, nesse caso, são sapatas que a gente chama de isoladas, tá? Sapatas isoladas. Elas são centralizadas no pilar porque existem outros tipos de sapato também.
Mas a esses elementos estruturais aqui a gente dá o nome de sapata, tá? Isso aqui a gente chama de sapatas. Que são o quê? São elementos estruturais tridimensionais que sofrem um campo de tensões tridimensionais, tá? Então, o que é que acontece? Diferente dos outros, as sapatas, elas é um elemento como se fosse 3D, né? Ela tem mais ou menos o mesmo tamanho ali, né? Mesma ordem de grandeza. Claro, a altura dela é um pouco menor. E ela sofre, né? Quando você aplica lá uma força sobre ela, ela tem carga lá em todo sentido. A gente não vai ver a questão das sapatas, porque já envolve uma teoria um pouco mais complexa, tá? A questão aí das sapatas. E a gente tem outro elemento estrutural também, tá? Que está faltando aqui, que seria as nossas lajes, né? Então, eu vou colocar aqui a referência de laje. Então, imagine aqui, ó, que a gente preenchesse isso aqui, tá? Com concreto. E aqui a gente teria a nossa, que a gente chama de laje. E laje é um elemento estrutural bidimensional que sofre predominantemente esforços de flexão, tá? Por que um elemento estrutural bidimensional agora? Se a gente vê o formato da laje, a laje ela tem esse formato aqui, ó. Ó. Então aqui a gente tem um lado dela, né? LX. Aqui a gente tem LY. E aqui a gente tem a espessura. Então, por exemplo, uma laje de 3 metros por 3,5, com espessura de 15 centímetros. O que é um elemento estrutural bidimensional? É que a espessura é muito menor do que os outros lados, tá? E a laje, ela sofre predominantemente forças de compressão. Por quê? Porque ela vai se deformar mais ou menos assim, ó. O centro dela aqui, né? Se deforma desse jeito aqui, ó. Então, isso aqui seria uma flexão parecido com as vigas, só que nos dois sentidos, tá? Então, aqui é a classificação que a gente tem dos elementos estruturais das nossas edificações. Só uma coisa, tá, gente? Eu vou ensinar para vocês como é que a gente chama os nomes técnicos dos elementos estruturais, mas lembrando que na obra a gente vai lidar com pedreiro, mestre de obra, e gente que assim não estudou a... Professor, posso fazer uma pergunta antes? Pode sim, pode fazer. Quem quiser fazer uma pergunta, gente, pode fazer. Naquele desenho que o senhor mostrou há pouco tempo, eu vi ali as cintas, elas se enquadram nos grupos das vigas, é isso? Se enquadra, é isso que eu vou falar exatamente agora. Ah, sim, tá bem. Tá? Olha só. Nossa, imagine que isso aqui, tá? A gente tem uma edificação. Essa parte aqui está embaixo do solo, tá? Então, o que é que acontece, ó? Isso aqui a gente chama de viga, tá? Aqui, a gente está cortando a nossa laje, ó. Vocês estão vendo? Isso aqui seria a nossa laje, a gente olhando ela de frente, né? A laje está bem por aqui. Aqui temos os nossos pilares. Esse elemento aqui em vermelho seria a alvenaria. Lembrando uma coisa, tá? A alvenaria, em geral, vou botar aqui bem grande, não é estrutural. Isso aqui a gente não pode considerar que é um elemento resistente de jeito nenhum. E esses elementos que estão aqui embaixo, a gente chama eles de cinta, tá? Aqui são as cintas. Então, o que é uma cinta? Cinta é um tipo de viga
que fica aqui embaixo, tá? Ele fica lá no solo, do solo para baixo, que serve para pegar as cargas da alvenaria e transmitir lá para o pilar. Porque é o seguinte, ó, normalmente, tá diferente de lugar de feito de salgueiro, aqui em Salgueiro a gente pode até fazer uma viga baldrame e coloca a alvenaria em cima porque o solo é muito bom. Quando a gente faz o projeto em nossas fundações, uma das variáveis que a gente tem que perceber é a resistência do nosso solo. Mas nas cidades por aí em geral, o nosso solo, ele é ruim. Inclusive, a gente pode ter até mais de uma camada de solo, né? Então, por exemplo, imagine que aqui, ó, imagine que esse solo aqui de cima, ele seja um solo argiloso e aqui embaixo seja um solo arenoso. E o solo arenoso é melhor do que o solo argiloso. Ele é mais resistente. É muito melhor você fazer uma fundação sobre areia do que sobre argila. Então, o que é que acontece, né? As obras em gerais, a gente transfere essas cargas da alvenaria para as nossas cintas, ó. Então, transfere, né? Esse aqui a gente transfere essa carga e elas transferem aqui para os pilares e dos pilares transfere lá para as nossas fundações. As fundações transferem para o nível, né? O nível do solo lá, quando a gente chega num solo arenoso, num solo melhor, tá? Então, esses elementos aqui estruturais, ó, esses elementos estruturais aqui, que eu vou colocar nesse tom de verde, isso aqui é o que a gente chama de cintas, ó, aqui embaixo, ó, tá vendo? Eles servem para pegar a carga das alvenarias e transferir elas lá para baixo. Tranquilo? Era isso aí, Daniel? Você tá com dúvida? É sim. Se você Inclusive, foi chegar... até sanada as dúvidas. Hã? Não tenho mais dúvida. Já foi Pronto. sanada. Se você chegar na hora, o povo vai dizer, o cinturão que passa na ombra, as cintas, não sei lá. Não. O nome técnico é esse. Mas assim, a gente tem que saber conviver também com o pessoal de obra, tá? Então aqui, eu dando uma geral para vocês em relação a essa questão. Alguém tem alguma dúvida, gente, em relação a isso aqui? Posso apagar? Todo mundo tranquilo? Pode sim. Pronto. Então, lembrando que é o seguinte, existem estruturas de diversos tipos de materiais, tá? Mas o foco da gente vai ser o concreto armado. Por que vai ser o concreto armado? Porque o concreto armado é o material mais utilizado na nossa cultura, tá? A gente tem uma cultura muito grande de usar o concreto armado. Então, eu vou falar sobre as armações e elementos estruturais de concreto armado lineares de concreto armado, tá? Então, o que é que acontece, ó? A gente tem... Quais são os tipos de elementos que a gente tem mais comum de concreto armado? A gente acabou de ver. Vigas, pilares, Pilares lajes. e vigas. Laje não. Pilares, vigas, lajes, sapatos. Laje não, nada disso. Não, desculpa aí. Laje é outra coisa, desculpa aí. Lineares. Lineares. O que é linear? Linear. Quais são os lineares? As vigas e os pilares. Exatamente. Olha só, aí tem um exemplo de uma viga, né, de concreto armado. E eu vou mostrar para vocês também a armação, né, de um pilar de concreto armado, tá? Como é a armação de um pilar de concreto armado. Então, aí está um exemplo de uma viga. E eu vou copiar aqui para vocês. Deixa eu só... Como seria mais ou menos a armação de um pilar. Tá? A armação de um pilar. Deixa eu só tirar essas propagandas aqui. Mas o que é que acontece, ó? Isso aqui seria um pilar de concreto armado. Eu vou até tirar a viga, porque para a gente agora não vai nem servir muito. Tá? Então, o que é que acontece, ó? A gente percebeu o seguinte, ó, a armadura das vigas de concreto, elas são muito parecidas com a armadura do pilar. Isso daqui, gente, é uma coisa, assim, sensacional, tá?
Isso aqui, cada armadura dessa, ela tem uma função, e a gente conseguir fazer com que um elemento vertical, que sofre uma carga de flexão, ele consiga ter uma armadura semelhante, né, com a carga de compressão, porque os esforços que ela toma nele não tem nada a ver, isso aqui é uma coisa fantástica, né? E a gente vai ver o porquê existem essas armações de um tipo e de outro, tá? Então, primeiramente, ó, quando a gente define um elemento linear, a gente define o que a gente chama de eixo, tá? Eixo. O que é um eixo? Eixo é uma linha que ela passa bem aqui, ó, no meio do elemento e atravessa ele todinho. Então, o que a gente está vendo aqui de azul, a gente chama de eixo, tá? Isso aqui a gente chama de eixo também. E quando a gente faz um corte aqui, nesses elementos, ó, a gente chama isso aqui de seção transversal, tá? Seção transversal. Então, seção transversal, existem várias, né, no elemento, você chega lá, faz um corte nele, claro, você não precisa cortar ele, mas é só uma ideia imaginária, né, como essa daqui, ó, isso aqui é a seção transversal do nosso elemento estrutural. Então, se eu digo que ele tem uma seção transversal retangular, é como se eu cortasse ele e visse um retângulo, tá? Então, esse eixo aqui a gente chama de eixo longitudinal. Eixo longitudinal. O calor aqui hoje está grande, não sei aí com vocês, mas... E aqui nessas partes de verde, isso aqui a gente chama de seção transversal, tá? Isso aqui é a seção transversal. O que é que acontece, ó? Essas armações que estão na direção longitudinal, ó, essas daqui, tá? Que estão nessa direção, ó, é essa daqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho para ficar melhor, né? Ó, essa armação aqui, essa daqui, ó, essa. A gente chama elas de armações longitudinais, tá? Elas estão na direção longitudinal, estão ao longo da longitude do meu elemento estrutural. Já essas daqui, ó, elas estão o quê? Transversal, fazendo um ângulo de 90 graus, né, com o eixo. Então, o eixo, elas passam por aqui. Então, a essas azuis, a gente chama ela de armações ou transversais ou estribos. E cada uma delas tem uma função, tanto na viga como no pilar de concreto armado, tá? Então, a gente vai ver essa função. Eu acho que algum de vocês também, alguma dessas turmas já deve ter visto. Então, prestem atenção, porque eu vou estar repetindo isso. E se alguém não entender, pode me dizer, tá? Então, ó, mas como vocês já pagaram resistência, eu vou dar uma aceleradazinha, tá? O que é que acontece, ó? Isso aqui é uma viga de concreto armado. Vocês se lembram que a viga, eu acabei de dizer, que a viga sofre flexão e a viga... Opa! Cadê isso aqui? E a viga sofre também o quê? Cisalhamento, tá? A viga também sofre o que a gente chama de cisalhamento. E aqui depois a gente vai ver o cisalhamento. Pode me explicar o que é flexão? Quem lembra o que é flexão? A gente acabou de ver aí como é que se desenvolve a flexão numa viga, né? Eu tenho minha viga aqui e eu coloquei uma carga sobre ela. O que é que acontece quando eu digo assim, minha viga fletiu? Minha viga fletiu é o seguinte, ó. Ela vai ter uma deformação desse jeito aqui, ó. Tá? Vitor, essa deformação é desse tamanho aqui? Não. Essa deformação ela é bem pequenininha, mas a gente aumenta ela um pouco para que a gente consiga visualizar, tá?
Estou aumentando aí, por exemplo, 1000 vezes, né? Não, 100 vezes. Então, ela vai deformar lá meio centímetro, mas para a gente conseguir visualizar, a gente exagera, tá? O que é que acontece, ó? O concreto, ele é um elemento que ele é uma pedra natural, tá? Concreto, ou uma pedra artificial. E as pedras, elas têm uma propriedade que é o seguinte, ó. A resistência à compressão delas é igual a 10 vezes a resistência à tração. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? Se eu pegar uma pedra e comprimir com 10 toneladas, e ela quebrar com 10 toneladas, basta eu puxar ela com 1 tonelada que ela não vai resistir mais, tá? Se eu pegar minha pedra e colocar 5 toneladas comprimindo ela, basta eu pendurar 500 quilos nela para que ela entre em colapso. Todo mundo conseguiu entender isso aqui? Da resistência do concreto? Então, o concreto, ele segue o mesmo padrão, tá? Se eu colocar ele aqui numa prensa e eu aplicar uma carga nele de 10 toneladas, comprimindo ele, ele vai romper com essas 10 toneladas. Por exemplo, tá? Se o concreto... Um exemplo aqui. Agora, se eu puxar o concreto, tá? Se em vez de comprimir, eu tracionar o concreto, essa carga, a resistência dele, né, a carga que ele vai suportar é 10% somente. Então, enquanto aqui eu tenho um valor de 10 toneladas de força, se eu fosse puxar meu concreto, ele só conseguiria aguentar quantas toneladas? 1 tonelada. 1 tonelada. Todo mundo conseguiu compreender isso aqui, gente? Tranquilo? Sim, sim. Isso aqui é a propriedade do Tranquilo. concreto. Então, o que é que acontece? Ó? Isso aqui é a flexão, tá? Eu vou só desenhar novamente aqui a flexão. Tá? Puxar para cá, tá para melhorar. Aí vejam só, gente, né? Eu estou conversando com vocês sobre a flexão. Eu peguei aquela minha mesma viga lá, ela está apoiada, né, sobre meus pilares. Opa. E eu vou fazer a análise aqui, né? Ela tem esse apoio desse lado, tem esse apoio desse outro lado, e eu coloquei minha carguinha lá, tá? Quer dizer, antes de eu colocar minha carguinha, o que é que eu fiz? Ó? Eu vim aqui e risquei minha viga aqui em cima. Peguei um giz de cera, risquei minha viga, e eu medi isso aqui, tá? Medi, fui lá e medi. Então, digamos que eu tenho esse comprimento aqui, ó, L superior, igual a 3 metros. Minha viga aqui estava com 3 metros. Eu fui lá, risquei minha viga, né? Peguei lá, né? Fiz um risco na minha viga, igual eu estou fazendo aqui. Deixa eu fazer com uma cozinha melhor, que essa daqui é... E, opa, fiz isso aqui, ó, no meio da minha viga. Tá? No meio da minha viga. Medi lá, LN, igual a 3 metros. Vou botar um ponto aqui para ficar padrão. E eu fui lá embaixo, risquei também, né? Risquei agora em vermelho aqui embaixo. E medi. Tela inferior. Vamos entender o que é que eu fiz aqui? Ou não? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida, né? Ótimo. O que é que eu fiz, né? Medi tudo isso aqui e fui lá e apliquei minha carga, né? Coloquei aqui o carregamento na minha viga. Quando eu colocar o carregamento da minha viga, ela vai se deformar assim, ó.
Opa, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, viu? Aqui, ela se deforma desse jeito. Aqui desse jeito. Aqui no meio. Acontecer mais ou menos isso aqui com ela, né? E aqui no meio, mais ou menos a mesma coisa. Então, ou seja, quando eu medir isso aqui, depois que ela deformar, não é? Aqui, imagine que estivesse no centro aqui, tá, gente? Aqui ficou meio... Mas imagine, quando eu medisse isso aqui ia dar 3 metros, tá? Ali, exatamente no meio. Então, aquela parte lá de 3 metros, exatamente a parte que não mudou de tamanho, tá? Agora, se eu for aqui em cima, nessa linha aqui de cima, e medir, ela vai estar do mesmo tamanho, maior ou menor? Menor. Menor. Então, imagine aqui que LS é igual a 2,99 metros. Minha parte de cima, né? Se ela fez assim, ela diminuiu de tamanho. Isso aqui a gente pode ver aqui, ó, bem facinho. Imagine que eu pego isso aqui e prolongo. Só para eu ter uma visão geométrica, né? O que acontece, ó? Ô, Vitor, os prédios em cima tem uma metragem menor do que de baixo. É por conta dessa tração que acontece aí? Não. Não é por causa disso aqui, não. É outra coisa. A gente vai ver também. Ó, então, se isso aqui vai acontecendo, ó, né? Ou seja, se aqui está do mesmo tamanho, daqui para baixo é tudo maior, daqui para cima é tudo menor, né? Então, essa daqui de baixo vai ser maior ou menor? Essa daqui de baixo. A vermelha. Vai acontecer o que com ela lá? Aumentar, diminuir ou ficar do mesmo tamanho? Aumentar, né? Aumentar. Então, 3 pontos eram 1 metro, tá? Então, mais ou menos isso aqui. Então, deu para entender, né? O que é que aconteceu. Aí, se vocês perceberem o que é a flexão, o que é que está acontecendo aqui na flexão, né? Se eu pegasse a minha viga agora e dissesse assim, ó, essa daqui é a minha viga antes de se deformar, né? Aí eu coloquei lá minha linha, eu digo, ó, o que é que aconteceu com essa partezinha aqui de cima? Essa partezinha, ela diminuiu de tamanho, né? Então, essa partezinha aqui, ela reduziu de tamanho. É como se essa parte ela viesse daqui até aqui agora, por exemplo. Ó. Essa parte aqui de baixo, ela aumentou de tamanho. Então, é como se ela viesse daqui até aqui, por exemplo. E assim, ó, eu posso desenhar mais ou menos quais são os tamanhos finais de cada fibrazinha que eu tenho da minha viga. Ou seja, né, o que eu estou dizendo aqui para vocês é o seguinte, ó, que essa parte, ela tinha esse comprimento aqui, depois que minha viga fletiu, ela ficou somente desse tamanho. Essa parte aqui de baixo, ela tem esse comprimento, opa, deixa eu fazer com a linha reta, né, fica melhor. Ela tem esse comprimento aqui, depois que a minha viga deformou, ela ficou com esse tamanho aqui. Essa daqui não mudou de tamanho, tá? Essa daqui tinha esse comprimento, e aqui, ó, ou ela tinha esse comprimento aqui, né, e ela aumentou de tamanho, tá? Todo mundo conseguiu compreender isso aqui, gente? Ou alguém não está compreendendo? Todo mundo compreendeu, né? Então, o que é que acontece, ó? O que é a flexão? A flexão é o seguinte, ó, minhas fibras da linha do meio para cima vai ocorrer compressão e da linha do meio para baixo vai ocorrer tração. O que é que acontece? Ó, em cima, elas estão sendo comprimidas, porque se ela estava assim e fez assim, elas aqui em cima diminuíram de tamanho, e lá embaixo elas aumentaram de tamanho, tá? Onde é que é o tamanho maior aqui? Onde é que está a tração máxima? Aqui em cima, aqui no meio
Aqui nesse centro, lá embaixo. Onde é que está a tração máxima? Aqui embaixo. Embaixo. Aí eu pergunto o seguinte, meu concreto, qual foi a propriedade que eu disse dele em relação à resistência, tração e compressão? 10 toneladas para tração? Exatamente, e para compressão, ou não? Ou é ao Qual é o contrário? maior, tração ou compressão? Empurrar ou puxar ele, né? Compressão ou tração? Concreto aguenta mais o quê? Mais compressão, né? Mais compressão. Tração ele não aguenta. Então o que é que acontece? Opa, pera aí que esse desenho aqui é difícil que eu vou fazer, né? Aí, no caso, a ferragem vai ser sempre mais embaixo, por causa dessa... Mais embaixo. Exatamente. Porque o que é que vai ocorrer? Ó? A tração está ocorrendo mais lá embaixo. Então, o que é que acontece? Ó? Ele vai começar a fissurar aqui. Porque o que é uma fissura? Uma fissura é quando você tem dois negócios juntos e ele quer tracionar, quer separar, né? Então, fissura está extremamente associado à tração. Então, isso aqui vai abrindo ó, as fissuras. E essas fissuras, elas vão se propagando aqui até o meio, ó. Por que até o meio? Por que não até lá em cima? Porque lá em cima está o quê? Acho que por conta da ferragem, né? Porque lá em cima está comprimido. Entendeu? Ah, sim. Então, aqui, ó, o que é que acontece? Aqui embaixo acontece a maior tração até o meio, e do meio para cima o meu concreto consegue resistir porque ele está sendo comprimido. Ó, se você pegar, por exemplo, uma lajota de concreto, todo mundo sabe que é uma lajota, né? Esse é o vestimento. Você apoia ela aqui do lado e pisa, como é que ela vai quebrar? Como é que ela quebra? Uma pedra, uma lajota, uma pedra? É, uma pedra. Acho que inteira, né? Não, eu pego essa pedra, aí coloco aqui, ó, um tijolo e piso no meio. Ela vai se espedaçar toda de uma vez? Não, acho que não. Ela acontece o quê com ela? Quebra em dois pedaços, assim. Quebra em dois pedaços, abrindo de baixo para cima, né? E quebra assim. Por quê? Porque embaixo está sendo tracionado, ó, ela não aguenta e vai subindo. O que é que a gente faz, então, para a gente não ter isso aqui? A gente vem aqui ó, e coloca a nossa ferragem. O que é que vai acontecer? O aço, ele vai passar por aqui, ó. E quando isso aqui quiser tracionar, o aço ele não deixa. Então, a função desse aço aqui, que a gente chama de longitudinal, é justamente isso, né? Quando embaixo traciona, que o concreto não resiste, que vai abrindo essas fissuras, o aço segura. Entenderam? Então, isso aqui se chama flexão em vigas de concreto armado. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns ensaios em vigas em concreto armado para vocês olhem isso aqui na prática, tá? Ó, vou parar de apresentar para poder apresentar aqui, ó, essa janela. Vocês estão conseguindo ver o YouTube, gente? Sim, senhor. Então, ó, aqui está um exemplo de um ensaio de flexão. Eita, isso aqui eu vou mostrar depois, porque essa viga daqui, ela é um pouco diferente. Vou mostrar a primeira vez. Ó, isso aqui, o cara pegou uma viga e vai aplicando carga sobre ela, ó. Eu vou... 1.800 quilos. Ó, tá sendo aplicado carga.
E os alunos estão identificando aqui, ó, como é que está aparecendo as fissuras dessa viga. Tá? Então, ó, como vocês podem ver aqui, são fissuras de flexão. Deixa eu achar um vídeo aqui menor. Aqui, ó. Eu acho que esse aqui eu passei para outra turma, porque aquele ali tem 12, 18, 16 minutos. Ó. Aqui, ó, esses macacos hidráulicos estão aplicando força sobre essa viga que está apoiada. Nesse apoio aqui e outro apoio que tem lá do outro lado. Ó, o que está começando a acontecer com ela? Por que isso aqui não sobe? Porque essa região aqui é a região que está tracionada, a região de baixo. Então, essas fissuras elas não vão subir, porque aqui o concreto está comprimido, né? Quando eu estou fletindo ela, o concreto está sendo comprimido lá em cima e tracionado lá embaixo. Então, aqui ela já começa a soltar alguns pedaços, olha, as fissuras de tração começam a aparecer. Mas aqui em cima, não, né? Claro, ela vai subindo porque aqui a viga já está perdendo sua capacidade resistente, né? Se não tivesse ferro aqui, já tinha rompido por causa dessa propriedade do concreto da resistência à tração dele ser muito baixa. Então, ó. Aqui, né, então o próprio concreto já está começando a sofrer, ela foi e rompeu, né? Igual a Fabrício tinha dito que rompia as vigas, ou que rompia a lajota lá de concreto, né? Então, esse aí é um dos exemplos, né, de um dos ensaios de vigas em concreto. Tem outros aqui que vocês podem dar uma olhada depois, né, mas são ensaios mais longos. Esse aqui é uma viga diferente também, tem outra teoria, né, por trás dela, mas a gente pode ver, tá? É outro tipo de viga, né, que o pessoal está testando. Ó, vocês podem ver a deformação dela, né, quando... E as fissuras, elas começam a aparecer aqui, ó. Por que elas estão aparecendo aqui? Porque isso aqui é muito alto, isso aqui está muito reforçado, né? Então, nesse caso, o ponto de fragilidade é aqui, ó. Ele começa a aparecer, mas é o mesmo princípio, tá? Ó. Mas aqui é o mesmo princípio. Aqui em cima é concreto, a compressão não consegue resistir. Ó, aí a viga, ela não está mais em serviço, né? E ela está quase na ruptura. E aqui, ela já não está mais trabalhando, né? Essa viga aqui... Olha a carga última, tá? 136 quilonewtons, né? 136 quilonewtons. Então, pronto, gente. Hoje, né? Alguém tem alguma dúvida em relação às aulas de hoje? Não, a aula muito bem explicada. Eu, particularmente, já conheci um pouquinho sobre o assunto. Certeza. Eu não tenho. Não posso responder pelos meus colegas aí, mas... Beleza. Bem detalhado. Tranquilo. Nas próximas aulas a gente vai dar uma revisada aí de cisalhamento, tá? E depois a gente vai entrar num projeto de estrutura.
de fato. Prestem atenção, né, nesses conceitos. Tem outras aulas lá das outras disciplinas lá dos colegas. Eu já dei essa disciplina várias vezes e tem lá no canal do YouTube. Então, veja as aulas sempre que puder, tá? E é isso aí, gente. Por hoje é só. E boa noite aí para todos, tá? Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite. Como é que vai ficar a questão lá das notas?